Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa que é uma aula sobre o que você precisa saber antes de começar a produzir seus próprios vídeos. Não sei se você já produz hoje, mas se você está começando agora, pode ser que você não tenha vivido experiências ainda como chegar em um lugar para gravar e ter muita gente no lugar onde você vai gravar e você não conseguir por causa de barulho. Ou você querer muito gravar uma coisa, mas o vídeo não ficar bom por causa da iluminação. Não sei se você já passou por isso, mas isso é o que tende a acontecer quando você não tem um preparo, quando você não tem um ajuste prévio do que você quer fazer. E essa aula é justamente para você entender o que você tem que fazer, quais são as 6 coisas que eu já pratiquei e sei que são necessárias você fazer antes de começar a produzir seu próprio conteúdo. Já está aqui na tela a sequência exata, que começa pelo planejamento. Se você já planejou, você olhou os guias anteriores, você já tem exatamente seu cronograma do mês. Se você ainda não tem, eu indico você olhar as aulas para entender qual é o conteúdo que você consegue fazer e colocar isso em um cronograma. Tudo está disponibilizado em PDF no módulo anterior, basta ir lá que você vai encontrar. Depois que você planeja o conteúdo, você vai escolher um local para gravar. Às vezes esse local não é bem uma escolha sua, é uma coisa que acontece, você tem que fazer. E depois que você chega nessa parte de escolher o local, você vai procurar lugares que tenham uma boa iluminação, lugares que você consegue controlar o ruído. O ruído que eu falo é o barulho que acontece no lugar, você também tem que ter um controle sobre isso. Então você vai escolher um lugar que você tenha iluminação, um lugar que você tenha ruído, um lugar que você tenha um controle do que as pessoas estão fazendo, mais ou menos. Esse é um dos pontos que você vai fazer inicialmente. Depois disso, o outro ponto é você encontrar um lugar onde você consiga deixar sua câmera estável. Estável como? Estável com alguém que está segurando para você, alguém que pode estar lá só parado, segurando assim, sem se mexer muito ou sem se movimentar muito, ou você pode colocar a câmera num tripé ou em um estabilizador. No caso aqui eu estou gravando para vocês com a câmera no tripé. Eu não escolhi esse ambiente por acaso, é um ambiente que eu escolhi de propósito por ser um lugar que tem movimentação. É um lugar que testa, inclusive, a sua atenção, né? Quando você tem um lugar que tem muita coisa acontecendo, você como candidato, você deve ver muitas pessoas passando, comentando, chamando sua atenção ao mesmo tempo. Isso pode atrapalhar um pouco. Então eu nem coloquei aqui, mas uma coisa importante que você tem que ter antes disso tudo é praticar o seu foco. Você já vai ter um planejamento feito, vai chegar lá com o conteúdo planejado, já vai estar no local, já vai ter estabilizado a câmera, mas você tem que estar com atenção no que você está fazendo. E antes de começar, o que eu indico sempre, primeira coisa, limpar as lentes. Você vai limpar tanto as lentes frontais como a traseira para começar a gravar. E depois que você limpa, você vai checar o áudio. Então você pode gravar fazendo um teste. Se você ainda não tem um microfone de lapela, eu recomendo que você compre um. Eu estou usando aqui agora um microfone de lapela com essa câmera, mas existem microfones de lapela também para telefone. E depois de testar e ter certeza que o dispositivo está funcionando, você às vezes pode precisar conversar com as pessoas do ambiente. Imagine que você vai gravar uma obra, por exemplo. Você que tem mandato vai lá e vai gravar uma obra que está acontecendo. Pede para o pessoal parar de bater o martelo, pede para o pessoal parar de cortar, lixar. Qualquer coisa que tenha um ruído muito estridente, você tem que ter o controle sobre isso e pedir para o pessoal ajudar, colaborar com você também. E quando você estiver falando, não fale olhando para os lados. Eu olho muito para os lados porque eu estou puxando o assunto que não está aqui escrito num quadro, eu estou lembrando para falar para vocês. Mas quando você estiver falando com o seu eleitor, você estiver falando diretamente com a pessoa, você vai olhar diretamente para a lente. E não é olhar para a lente colocando ela em qualquer altura também. Se você fala de baixo, você tem uma visão. Se você está falando com ela na altura dos seus olhos, você tem outra. Então, qual é a altura indicada para se colocar a câmera? Sempre de preferência na altura dos olhos de quem está falando. Se você está fazendo uma coisa que vai gravar um ambiente muito grande, não precisa ter essa preocupação, mas nunca com a câmera de baixo, muito de baixo, porque é um ângulo que não valoriza muito as pessoas. Dito isso, essas 6 dicas aqui são o básico para você iniciar a gravação. Depois que você checou tudo isso e estiver pronto, aperta o REC e começa a gravar. São dicas que eu não vou colocar aqui agora, porque basicamente é prática. O tempo de gravação, a velocidade de fala, a habilidade que você vai ter de fazer, melhorar a sua dicção, são coisas que você vai ganhando com a prática, com o tempo.
E a edição não é uma coisa de outro mundo, já que a gente está falando de redes sociais. Existem pessoas que fazem edições mais elaboradas, mas não cabem em todas as situações. E existem edições que você pode fazer, às vezes, no próprio celular, sem precisar instalar nada, que é para cortar o começo e cortar o final do vídeo. Sempre isso você tem que estar atento com o começo e com o final, de preferência. E um aplicativo que eu indico é o CapCut, vou deixar aqui escrito. Também vou deixar um link para download aqui na descrição, que é o aplicativo que eu uso para edição no celular. E eu indico para vocês porque o CapCut é muito prático, muito simples, qualquer pessoa aprende rápido e ele já tem vários modelos e vários efeitos prontos, inclusive para legendar o vídeo e reduzir ruídos utilizando inteligência artificial. Na próxima aula você vai ver que não é bem uma aula, né? São só listas, é uma lista de material e você vai encontrar uma lista de materiais que eu já utilizei e uma lista de materiais que eu recomendo. Então você vai ter material como microfone, iluminação, estabilizador, carregadores, são coisas que são necessárias no dia a dia, ter na bolsinha do assessor ou ter na sua bolsa, no seu carro, para que o trabalho não pare, para que o trabalho continue. E a ideia desse curso é isso, a partir de agora você vai começar a produzir e eu espero que você não pare, que você continue e que você veja resultado com isso. É isso, pessoal, até a próxima aula e vamos lá fazer uma comunicação vencedora.